Fala, meu povo, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre qual que tem que ser a mentalidade correta ao lidar com o dinheiro. Galera, eu acredito muito que a forma como a gente tem que lidar com o dinheiro não é o dinheiro aqui, ó, deixa eu até abaixar um pouquinho, não é o dinheiro aqui, acima da nossa cabeça, mas é o dinheiro aqui. Ai, meu Deus. Ai, é o dinheiro aqui, abaixo do nosso pé. Por que que isso é importante? A gente até lê em Apocalipse que as ruas da Nova Jerusalém elas vão ser toda revestida de ouro, justamente para os filhos de Deus, nós que iremos exercer governo, a gente pisar nessas ruas, porque o dinheiro ele fica abaixo, o ouro e a prata ele fica abaixo, a gente pisa por ele. Ou seja, o que eu entendo a respeito disso? Que a gente deve exercer governo sobre as finanças. A gente não pode tomar decisões. Deixa eu melhorar. As principais decisões que devem nos direcionar, nos guiar, é a vontade do Senhor, é a obediência ao Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas que tomam decisões de vida, de cidade, de casamento, de filhos, baseados apenas no dinheiro. Esse que está o problema. E a Bíblia ela deixa claro isso, né? Quando Deus do dinheiro, Mamon, ele guia as nossas decisões, ele guia ali o nosso coração, cara, a gente não serve ao Deus vivo, a gente serve ao Deus do dinheiro, que é Mamon. Por exemplo, eu lembro, a gente estava na célula e aí a gente estava falando a respeito disso. Quem deve guiar ali as nossas decisões é o Senhor, é aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, aquilo que Ele dá esse direcionamento. E eu lembro que na célula a gente estava trocando uma ideia sobre isso, aí uma pessoa falou, cara, isso que você está falando é verdade. E eu estava em determinado trabalho, e aí surgiu uma proposta melhor de trabalho, quando fala proposta melhor já sabe, né? Uma proposta melhor apenas financeiro. E essa pessoa, ela, pô, sem orar, sem, né, ter esse discernimento a respeito disso, ela foi para o trabalho, mudou de trabalho, sem, como eu falei, sem ali estar com essa clareza a respeito disso, sem ter, claro, esse direcionamento do Senhor, ela foi, mudou de trabalho e ela simplesmente parou de ir para a igreja, até que ela viu isso, percebeu isso 2 semanas, 3 semanas depois, ela, putz, cara, ela caiu em arrependimento e falou, não, cara, eu tô num trabalho, beleza, tô ganhando mais, mas isso de certa forma tá me afastando do Senhor. Só que daí quando ele foi para voltar pro trabalho, já tinha fechado a vaga, e aí ele teve que ir para um outro trabalho onde ele conseguisse fazer essa flexibilização. Então, galera, a gente precisa tomar cuidado a respeito disso. Porque, pô, se eu tomo decisões, se eu vou ter filhos ou não, ou se eu vou ter mais filhos ou não, normalmente o que a galera fala? Ah, pô, não, filho dá dinheiro, é caro ter filho, filho dá gasto e tudo mais. Você acha que isso é uma decisão baseada na vontade do Senhor ou é uma decisão baseada ao Deus do dinheiro? Filho dá gasto. É, dá gasto, mas beleza, isso é secundário. O principal ponto é, cara, é da vontade do Senhor que eu tenha mais filhos? É da vontade do Senhor que eu tenha filhos ou que não tenha filhos? É da vontade do Senhor que eu vá para essa cidade? É da vontade do Senhor que eu mude de emprego? Ainda que seja financeiramente melhor, ainda que eu vá para uma cidade que vai ter mais oportunidades? Galera, se a gente não tem esse discernimento, a gente acaba tomando decisões que, aos olhos do mundo, vão ser boas oportunidades, só que muitas vezes indo contra a vontade de Deus. Eu vejo isso todos os dias, então a gente precisa tomar cuidado e entender que o que governa a nossa vida não é o dinheiro, e sim a vontade de Deus. Beleza? É um pouco disso que a gente vai estar aprofundando. Deixa eu compartilhar minha tela. Exercendo governo sobre o dinheiro. Antes de eu chegar nesse último ponto, que é o desfecho que eu quero trazer, a gente precisa ter claro alguns pontos, tá? Que existe uma mentalidade de escassez muito forte, principalmente sobre o povo brasileiro. Como assim uma mentalidade de escassez? É muito importante a gente entender isso, e isso aqui ele vem herdado dos nossos pais, tá? A forma como a gente lida com as coisas, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente lida com as situações, a forma como a gente
reage às situações que acontecem, elas são herdadas dos nossos pais e com o dinheiro não poderia ser diferente. A forma como a gente lida com o dinheiro é um padrão herdado dos nossos pais. Então, quando a gente é criança, imagina uma criança ela não tem filtros muito bem estabelecidos. Você já está mais adulto, já está mais grandinho, já sabe algumas coisas que é certo ou errado. Pô, isso aqui com certeza é muito certo, com certeza aqui é muito errado. Então, hoje você já consegue ter essa clareza, ou deveria ter. Mas quando é criança, você está criando esses filtros. E agora imagina só, você a vida toda, desde criança, repetindo esse padrão, repetindo esse padrão, repetindo esse padrão. Tem até aquela frase, uma mentira muitas vezes dita, ela se torna uma verdade. É a mesma coisa, os padrões que a gente vai estabelecendo, a gente cria essa visão de mundo. E é dessa forma com o dinheiro. Então, a forma como você lida com o dinheiro hoje é herdado dos seus pais. Se você hoje tem dificuldade de se organizar financeiramente, isso é herdado dos seus pais. Provavelmente seus pais eles tinham essa dificuldade de organização. Se você é uma pessoa que gasta muito hoje, provavelmente os teus pais eles vão ter duas características. Ou era um pai que gastava muito, pai e mãe, né? Ou era um pai que gastava muito, e aí você está fazendo exatamente a forma como você viu essa pessoa fazer, ou isso criou uma aversão muito grande, trouxe muitos problemas para você, que você faz completamente o oposto. Então, teus pais gastavam muito, você é aquela pessoa fechada que não gasta nada. Então, é sempre isso. Ou a gente vai seguir o mesmo padrão, ou a gente vai ir completamente para o reverso. Mas sempre, sempre, sempre herdado dos nossos pais, tá? Vou te dar alguns exemplos. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre cresci com isso, e isso trouxe uma mentalidade de escassez muito forte para mim, e é uma luta. Até hoje eu preciso lutar contra isso, ressignificar em relação a isso. Mas eu lembro quando eu era criança, sempre quando estava acabando lá o detergente, o que minha mãe fazia? Ela pegava o detergente, virava de ponta cabeça e usava até a última da última linha e tinha que usar lá a última gota de detergente. Shampoo, condicionador, como é que era? Tava acabando lá o shampoo e condicionador. O que a gente fazia? Pô, tá acabando? O quê? Coloca água no negócio, chacoalha e vamos usar mais detergente por mais 2 semanas. Era sempre assim. Isso é uma mentalidade de escassez ou uma mentalidade de abundância, galera? Uma mentalidade de escassez, com certeza. Pô, eu tô com um tênis rasgado, que tá meio estrupiado ali, mal dá para usar. O que fazia? Comprava um novo? Não, remendava. Vamos dar um jeito aqui. Roupa, vai comprar uma nova ou dá para remendar, dá para costurar? Gente, é assim que a gente viveu. Certamente você deve estar se identificando aí. Eu lembro até hoje, minha avó é assim. Minha avó ela vai fazer, ela vai fazer comida, ela vai reaproveitar a banha do porco lá para fazer outra fritura. Então, isso é o quê? É uma mentalidade de escassez. É a forma como provavelmente você está se identificando, é a forma como a gente foi criado. É um padrão que vai sendo criado, vai sendo estabelecido. Qual que é o problema disso? Quando a gente tem uma mentalidade voltada para a escassez, vocês acham que a gente vai ter. A gente vai estar sempre pensando para uma abundância ou para a falta? Para a falta. Você começa a se preparar sempre para o pior. Você começa a se preparar sempre para o pior. Então, você já organiza, recebeu o seu salário, você já organiza o seu salário pensando que, pô, eu preciso já organizar aqui porque amanhã vai acabar. Eu lembro quando deu lockdown aqui no Brasil, né? Eu sou de Londrina, Paraná, mas isso aconteceu a nível Brasil. Eu lembro quando aconteceu o lockdown, o que a galera começou a estocar? Começou a estocar um monte de comida, vai acabar a comida, vai não sei o que. Outra coisa, greve dos caminhoneiros, parou a greve dos caminhoneiros. O que a galera começou a fazer? Estocar papel higiênico, gente. Isso é uma mentalidade o quê? De abundância ou uma mentalidade voltada para a escassez? Ah, Thiago, beleza, show de bola, entendi esses exemplos, mas tô achando, eu acho coisinha simples. Quando você tem uma mentalidade de escassez, lembra que isso começa lá na infância, é um padrão que vai sendo repetitivo, você cresce, você herda essa mentalidade de escassez. Então, quando acontece uma situação, ele começa pequenininho, só que ele vai crescendo. Quando acontece uma situação que você precisa ser pau na máquina mesmo, de repente tomar uma decisão de mais risco, você acha que você vai fazer isso tranquilamente ou você vai entrar em crise? Quando as coisas apertam financeiramente, você acha que você fica tranquilo ou fica ansioso? Tem gente que, pô, além de ficar ansioso, começa a ter inúmeros casos de depressão. Eu tenho inúmeras pessoas que, felizmente, a gente acaba acompanhando no dia a dia, que aperta financeiramente, a pessoa some da igreja, pega dinheiro com a pessoa que até então era cristã. Só que daí apertou financeiramente, a pessoa some da igreja, começa a brigar com a esposa, ela começa a pegar dinheiro com a agiota, mesmo sabendo que é errado, e entra em situações que é um ciclo. Tudo começa o quê? Lá atrás na escassez.
Isso afeta a tua fé, porque basta acontecer uma situação de aperto financeiro, algum imprevisto que acaba acontecendo, você já fica todo, ai, ai, o que vai acontecer? Uma, porque você não entendeu que é o Senhor que é o Senhor de todas as coisas, e outra, porque você tem sempre uma mentalidade voltada para a falta. Você está sempre preparado para o pior. Sabe aquela pessoa que, pô, já recebe um dinheirinho aqui, mas já pensa assim, nossa, cara, eu já preciso me organizar aqui porque vai dar ruim, eu já preciso... tarará, tarará. Reserva de emergência. Eu não uso esse termo. Reserva de emergência, o que é reserva de emergência? É você se preparar para o pior, se preparar para uma emergência. Eu tenho lá a minha caixinha, os meus investimentos, mas eu uso como caixa da prosperidade. Só muda o nome. Ah, mas isso é pequeno. Eu sei, gente, mas tudo começa de uma maneira pequena e sutil. Isso vai expandir, tá? Não precisa estar ligado nessas coisas, porque senão a gente sempre fica com essa trava e acaba não lidando, gerenciando o dinheiro da forma correta. Se eu tenho uma mentalidade de escassez, quer dizer que, pô, eu fico tão ansioso que eu acabo servindo ao Deus do dinheiro e não ao Deus vivo. Beleza? Profundo isso, né? Mas é importante a gente ter esses pontos aqui bem alinhados, porque senão a gente fica sempre nesse ciclo vicioso, tá, galera? Não existe uma mentalidade de escassez muito forte sobre o povo brasileiro, herdado dos nossos pais, a gente precisa ressignificar isso. Como que a gente pode ressignificar isso? Primeiro, tendo essa consciência, entendendo isso, esse aí é um baita de um passo. Pô, nossa, cara, esse comportamento que eu tenho ele é herdado dos meus pais. E aí você começa a perceber várias coisas. Por exemplo, várias vezes eu não quis levar o carro no lava rápido. Porque, nossa, eu vou gastar ali, sei lá, R$ 100 para lavar o carro. E eu já pensava, não, pô, mas esse dinheiro pode me fazer falta. Aí eu não queria comprar roupa. Às vezes estava lá com meia rasgada, mas estava com furinho, não tem problema. Mas eu permanecia nisso. Isso é o quê? Escassez. Então você começa a aceitar a mediocridade ao seu redor. E na hora que vê, gente, você está levando uma vida assim medíocre. Não é uma vida que Deus te chamou para levar. Aí você se acostuma com a saúde ruim, você se acostuma com um peso horrível que está prejudicando a sua saúde, você se acostuma, pô, com falar mal dos outros, que é uma fofoca, um comportamento medíocre, e aí na hora que vê, você está levando uma vida sempre baseada no quê? Na escassez ou na abundância? A escassez. Então percebe que começa de uma maneira sutil, só que isso vai tomando graus maiores e afeta toda a nossa vida, toda a nossa espiritualidade. Toma cuidado com isso, tá, galera? Então é um ponto muito importante aqui para a gente ter isso no radar. Tem um versículo, até deixei preparado aqui para vocês, ó, João 10:10. Bem conhecido, esse que está em vermelho é porque são as falas de Jesus, tá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. João 10:10, tá? Galera, o Senhor nos chama para viver uma vida em abundância. Às vezes a gente ignora algumas passagens da Bíblia, né? Eu entendo, muitas vezes isso acaba se tornando pejorativo, teologia da prosperidade, e a galera acaba utilizando isso de uma forma incorreta. Mas, pessoal, é bíblico isso, tá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esquece esse negócio de voto de pobreza. Tem uma linha teológica que acaba fazendo isso e acha que por ser pobre ou por ser rico vai ter ali uma bênção do Senhor. Galera, não é sobre isso. É sobre o seu coração em relação às finanças. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso mais à frente, tá? Mas é um ponto muito importante você entender isso que não é o nosso foco, não é o foco do nosso coração a prosperidade. Eu não acordo, eu não durmo e acordo pensando nisso, em ser rico, em ser próspero. O foco que o Senhor quer que a gente tenha é buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o foco. O foco é ganhar almas. O foco é fazer a vontade de Deus. E nesse meio do caminho está tudo bem você ser próspero, até porque o Senhor Jesus veio para que a gente tenha vida e tenha em abundância. Então isso vai acontecer, só que não é o foco. Pode ser que não aconteça também, está tudo bem. O foco é fazer a vontade de Deus, buscar o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. É muito importante você ter isso, porque senão a gente fica ali sempre nesse ciclo, sempre buscando riqueza, sempre buscando riqueza. A gente vai ter um vídeo onde a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas é importante a gente ter essa clareza.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui a gente pode expandir não somente para essa questão do dinheiro, mas principalmente para essa questão de mentalidade. Percebe que é uma mentalidade voltada para a abundância e não para a escassez? Uma mentalidade voltada para a abundância e não para a falta? Tem um pastor, colega da nossa igreja, e é muito louco, né? O Senhor tem abençoado muito o ministério dele. E aí até hoje eu lembro de uma história que ele chegou numa igreja pequenininha. Uma das primeiras coisas que ele fez, além de mudar a cultura, implementar ali uma cultura de células e tudo mais, mas uma das primeiras coisas que ele fez, eu não lembro exatamente dos números. Suponhamos que fosse uma igreja ali de 50 membros, ou seja, tinha espaço ali para 50 membros. Uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar expandir a igreja, justamente para que, através desse passo de fé, chegasse mais pessoas. Óbvio que houve outras coisas, óbvio que houve um discernimento, uma oração nesse sentido, mas isso mostra o quê? Uma mentalidade voltada para a abundância. É isso, cara. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse é um ponto muito importante, tá? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Para finalizar e contextualizar muito dessa questão aqui, principalmente dessa questão herdada dos nossos pais, a gente precisa entender, galera. Uma vez eu estava caminhando com uma pessoa, e aí a gente trocando ideia, ela estava passando por uma dificuldade financeira ali, eu entendendo um pouco mais a fundo, aí, pô, já por entender que é um padrão, normalmente a pessoa que tem essa dificuldade financeira, ela não é de hoje que surgiu essa dificuldade financeira, é uma dificuldade que carrega vários e vários anos. Aí eu perguntei para ela, cara, como que foi o relacionamento com os teus pais? Daí, num primeiro momento, ele, não, cara, meus pais eram organizados financeiramente, e tararã, e eu, beleza, me fala mais, fui dando trela. Até que chegou na seguinte situação. Olha só como é que ele carregava, ele tinha uns 30 e poucos de anos, já tem filho e tudo mais. Olha só como que ele carregava esse padrão herdado dos pais. Ele falou que quando ele era criança, o pai dele não dava um tênis para ele. Então ele já estava com o tênis lá tudo meio estrupiado, cheio de buraco e tudo mais, tudo meio daquele jeito, meio sujo e tudo mais. E aí ele lembra até hoje de uma cena que ele estava indo para a escola, ele estava com o tênis rasgado, o tênis furado, e aí ele foi pedir ali, né, foi pedir ali para os pais dele para dar um tênis novo, aí o pai dele não, rejeitou, vai com o tênis assim mesmo, mesmo a mãe dele querendo que o pai comprasse ali um tênis para ele, ele não rejeitou. Isso ficou marcado na vida dele. E além de outras falas que o pai falava, que era, pô, você vai sempre depender de mim, você vai sempre precisar de mim ali para fazer as coisas. Ele foi crescendo com isso, crescendo com isso, crescendo com isso. Resumo da ópera. Às vezes que ele tinha dificuldade financeira, e ele me falando isso hoje, né? Todas as vezes que ele tinha uma dificuldade financeira, era porque ele extrapolava em dar presentes para as pessoas. Presentes para o seu filho, presentes ali para amigos, para colegas, aniversários e tudo mais. Olha só o padrão que ele estava repetindo. Pelo fato do pai dele não ter dado um presente para ele, na verdade não era nem presente, era uma necessidade básica, ele estava querendo compensar essa falta de atitude do pai nas pessoas com quem ele amava. Era a forma que ele extrapolava no dinheiro. Então percebe como a gente vai repetindo padrões, vai repetindo padrões, vai repetindo padrões, na hora que vê a gente está... Isso é para tudo, mas falando de finanças, na hora que vê a gente está ali e não consegue ter essa boa gestão financeira. E aí lembra que eu falei que o pai dele sempre falava, pô, você vai depender de mim para tudo, tarará, tarará, tarará. O que você acha que, todas as vezes que acontecia algum aperto financeiro, para quem você acha que ele recorria, mesmo já tendo 30 e poucos anos? Para o pai. Porque o pai toda vez repetia isso na vida do filho e ele cresceu achando que isso era uma verdade. Porque uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade se não houver esses filtros. Então, galera, a provocação que eu quero trazer aqui para vocês é: ressignifiquem aquilo que vocês herdaram dos pais de vocês, que impedem vocês de organizar-se financeiramente, de ter uma intimidade maior com o Senhor, de exercer governo sobre o dinheiro, de ter uma mentalidade de abundância, ressignifica. Precisa realmente ver, analisar e ressignificar e ter um novo padrão, um novo comportamento, principalmente baseado na Bíblia. Beleza, meu povo? Espero ter contribuído aí com a sua trajetória e eu te encontro na próxima aula.